Então, a gente vai falar sobre terceirização e processo licitatório, né? Só para a gente passar rapidamente um histórico da terceirização, porque nem sempre foi assim, né? Então, a terceirização, ela foi um processo aí proposto nos Estados Unidos, né? Começa nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, até por conta das demandas da indústria bélica, né? Então, havia uma demanda muito grande, então se propôs terceirizar os serviços. E a partir daí se desenvolveu aí em quase todos os países aí capitalistas como assim um arranjo produtivo que se inicia aí na década de 70, a partir da terceira revolução industrial, que se prolonga até os dias de hoje. Então, a gente tem a Revolução Industrial, que começa lá em 1830, alguma coisa, na Inglaterra, né? Depois, no início do século XX, né? Aquela tudo que vocês já viram com relação às teorias da administração, processo produtivo, né? Aumento da produtividade. Então, a segunda revolução industrial é quando se tem esse foco no aumento da produtividade. E a terceira revolução industrial é quando a gente tem aí toda a parte de tecnologia, né, de, até de nanotecnologia depois na frente, né? Mas então essa terceirização ela se intensifica aí depois da terceira revolução industrial. E no Brasil, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, a terceirização da produção e de serviços, ela se inicia aí na década de 80, entre 80 e 90, num contexto onde havia um incentivo aí à reestruturação produtiva. Na década de 70 começa o desenvolvimento, né, aquele pensamento desenvolvimentista, e aí na década de 80 começa a se reestruturar, né, a questão da produção. Se iniciam as privatizações das empresas públicas, então a grande siderúrgica nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional é privatizada, a Açominas, a Embraer, a Cosipa, entre outras, né? Companhia Siderúrgica Paulista também, né? Nesse mesmo momento, há uma tentativa aí de desregulamentação das relações de trabalho e várias mexidas, né, na legislação, inclusive inclusão aí do banco de horas, né, que hoje todo mundo já está acostumado aí a lidar com o banco de horas, né? Surgem as novas leis de proteção ao consumidor, lembrando que na década de 80, né, que se começa a pensar numa legislação aí de proteção ao consumidor, só que ela só vai surgir aí em 93, né? Começam a liberalização comercial, ou seja, os mercados ficam mais abertos e há novas regras para investimentos diretos. E a terceirização, ela se caracteriza de duas formas, né? Primeiro, a empresa ela deixa de produzir bens ou serviços utilizados na sua produção e passa a comprá-los de outra empresa, né? Então, é o caso das empresas automobilísticas, por exemplo, né? Então, ela não, ela passa a só montar, né? As grandes montadoras, ela terceiriza as peças. Há empresas que terceirizam o empacotamento, a embalagem, até petições jurídicas são terceirizadas. Então, nesse caso, né, a empresa deixa de produzir bens e compra de outra empresa. E, numa outra forma, a contratação de uma ou mais empresas para executar dentro da empresa mãe tarefas aí que eram realizadas por trabalhadores que pertenciam aí ao quadro de funcionários. Então, ela pode se referir tanto às atividades fim, né, como às atividades meio. Então, as atividades meio são aquelas que são atividades de apoio às atividades fim. Então,
seria aqui, no caso, os trabalhos de limpeza, a vigilância e a alimentação. São atividades meio, né, que elas apoiam as atividades fim. Algumas atividades, né, algumas empresas, por exemplo, como as empresas concessionárias, né, ela tem atividade fim dela a produção de alimentação, certo? Então, ela tem atividade com o objetivo de produzir refeições. No caso das empresas que terceirizam, né, elas têm atividade fim dela, por exemplo, produzir peças e tem o serviço de alimentação, atividade de apoio. O hospital, da mesma forma, tem o serviço de alimentação, que é um apoio à atividade fim aí do hospital, ok? A terceirização no serviço público, então, ela é disciplinada pela Lei 8.666. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Como é que é disciplinada essa licitação, a terceirização, tanto no serviço público como no setor privado. No público, a administração pública, ela é regida pela Lei 8.666, né, de 93. E no setor privado, embora não tenha legislação, existe uma súmula, né, número 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelece a ilegalidade da contratação de mão de obra interposta, ou seja, de intermediários, né? Então, existe essa legislação, né, que que não permite que seja contratado mão de obra intermediária, né? Exceto para a prestação de serviços temporários, como vigilância, limpeza, transporte, informática e alimentação. Esses serviços podem ser aí intermediários, né? Mas outros serviços não. Aí é importante que a gente saiba o que é um serviço, né? E aí eu acho importante levantar aqui para vocês que a gente, enquanto trabalhamos num serviço de alimentação, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente está trabalhando com serviços, né? Então, o serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte, né, possa oferecer a outra, ou seja, um contratado e contratante, a fim aí de produzir um resultado que vai satisfazer o cliente, que seja intangível, ou seja, aquilo que você não pode tocar, não pode sentir, né? Então, o serviço ele é intangível e não resulte na propriedade de qualquer bem, mesmo que sua produção possa ou não estar vinculada a um produto físico. Essa é uma definição de Kotler, de 1998, desse autor, que ainda é utilizada até hoje. Então, é importante a gente entender, né, o que é um serviço. Os serviços eles são classificados em serviços intermediários e serviços finais ou serviços de consumo, né? Então, os serviços intermediários são aqueles voltados para o desenvolvimento das atividades produtivas da indústria e das empresas. E os serviços finais ou serviços de consumo, eles podem ser para uso individual ou coletivo, que é o nosso caso aqui, né? A alimentação. A terceirização do serviço de alimentação propriamente dito, né, ele se caracteriza pela tangibilidade e intangibilidade, ou seja, ele é tangível e intangível ao mesmo tempo. Por quê? Tangível é que você pode, né, que você tem a percepção, que você pode tocar, pode sentir, né? Ele é tangível porque existe um produto final, né? Então, as refeições é gerado pelo processo produtivo. E é intangível porque a gente tem a preocupação em satisfazer as necessidades do cliente, né, ou do comensal, em relação à qualidade, ao ambiente, à apresentação, à cortesia do serviço, à presteza, à segurança, etc. Então, o serviço de alimentação, né, a terceirização do serviço de alimentação, ele tanto é tangível como intangível.
No contexto aí do Ministério da Economia, que hoje a gente não tem mais o Ministério do Trabalho, a gente tem a Secretaria do Trabalho, que está dentro aí do Ministério da Economia, né? O serviço de alimentação é tratado dentro aí desse contexto do Programa de Alimentação do Trabalhador. E aí, dentro do programa do PAT, né, a gente tem duas modalidades de gestão. Uma é a autogestão, onde o serviço de alimentação é próprio, né? Hoje é muito difícil você encontrar serviço de alimentação próprio, né? Que a própria empresa é, assume toda a responsabilidade, a empresa beneficiária, no caso, né? Quando você se cadastra no PAT, a empresa, no caso, ela tem incentivos fiscais, ela paga menos impostos, então ela é a empresa beneficiária. Então, a autogestão é quando a empresa beneficiária ela se responsabiliza por tudo, né? Isso é muito complicado também. Antigamente era muito comum, porque um comprador, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, numa tecelagem, na época São Paulo Alpargatas, o mesmo comprador que comprava insumos ali para toda a parte de produção dos tecidos, ele comprava carne, comprava arroz, comprava feijão, né? Então, eu tinha que especificar muito bem especificado para ele poder comprar, né? Então, essa é uma das desvantagens da autogestão que hoje a gente quase não tem. E a terceirização, né? É, o fornecimento de refeições aí é formalizado por meio de um contrato firmado entre a empresa beneficiária, no caso, que é a contratante, e as concessionárias de alimentação e as operadoras de vales, tickets e cartões que são as contratadas. Então, dentro do programa de alimentação do trabalhador, o serviço de alimentação, né, tem duas modalidades de gestão: a autogestão e a terceirização. E a terceirização, né, quando a empresa ela se cadastra, ela tem que se cadastrar dentro das modalidades. Refeição transportada, no caso só de cozinhas que fornecem alimentação transportada, em geral, as empresas que atendem, por exemplo, os presídios, né, o complexo prisional do Rio de Janeiro, só trabalham com refeições transportadas. A administração de cozinha e refeitório, que aqui se encaixam aqui as concessionárias de alimentação, refeições por convênio, que aí são os tickets, né? Vale refeição, alimentação por convênio, que é aquele ticket para você comprar alimento no supermercado, e a cesta de alimentos. Então, são essas, né, formas de terceirização dentro do programa de alimentação do trabalhador. E os contratos também têm vários tipos, né? Então, eu posso ter uma, que é o mais comum, que é a gestão ou preço fixo, né? Que é o que a gente mais encontra por aí, quando você tem o valor unitário da refeição, né? De acordo com o padrão, na nota fiscal vem ali, né? O valor da refeição vezes tantas refeições, eu tenho um total. Então, isso é a gestão ou preço fixo, né? Um tipo de contrato. Qual é a vantagem, né? Desse tipo de contrato? A contratante, ela não assume a administração da UAN, ela terceirizou, ela não assume nada ali, né? Ela só paga o preço por refeição. E, dessa forma, ela tem uma visibilidade aí dos seus custos, né? Então, ela tem a gestão ali da alimentação, ela sabe quanto que ela gasta com a alimentação dos seus funcionários. Por outro lado, né, existe em certos contratos aí uma inflexibilidade dos cardápios, né? Aí é uma desvantagem desse tipo de contrato, mas é o mais utilizado. A gestão mista, né, ela funciona aí como um contrato de gestão, mas aí são emitidas duas notas fiscais, uma de serviço e outra de alimentos. E aí, o imposto de circulação de mercadorias, ele incide somente na nota fiscal de alimentos, na outra não. E aí é possível que o preço da refeição se torne aí 3%
abaixo, né? Há uma redução de 3 a 4% abaixo do preço estabelecido em contrato por preço fixo, né? Então, a grande diferença do preço fixo para a gestão mista é essa, né? Há uma redução aí por conta do ICMS que só incide na nota fiscal de alimentos. Não é muito utilizada a gestão mista, né? Porque ela fica complexo você ter duas notas, né? Emitir duas notas, enfim, dividir exatamente aquilo que é alimento, aquilo que não é, mas então esse tipo de contrato não é muito utilizado. O mandato puro a gente ainda encontra, não sei se alguém já trabalhou em sistema de mandato, né? Há um repasse de preços no qual a contratante é aquela que contrata o serviço terceirizado, né? Ele paga todas as despesas que são realizadas em seu nome, e mais uma taxa administrativa em favor da contratada sobre o total. Como é que funciona, então, o mandato? Aqui, a escola britânica, eu acho que ela trabalha com um mandato puro. Então, a contratada, ela compra, né? Ela faz a lista de compras, na verdade, quem compra é a escola. E aí as notas fiscais são emitidas em favor da escola, né? Então, e aí se paga um percentual em cima do valor, né, total para uma taxa administrativa para a contratada, né? É muito complicado esse mandato, porque no final você tem, por exemplo, um estoquista, o estoquista é da contratada, mas o que está dentro do estoque é da contratante. Quem tem que fiscalizar o que entra não é a empresa contratada, é contratante. No caso, a escola que eu citei o exemplo, né? Então, tem que ter uma pessoa que vá lá, fiscalize quando chega a mercadoria, porque quem está comprando é a escola, não é a empresa contratada, né? Então, é bem complexo esse mandato e já houve épocas de se usar bastante, hoje não muito, é bem difícil, é mais preço fixo mesmo, mas tem a vantagem, por exemplo, no caso da escola, ter um conhecimento aí do custo real da refeição e ter uma flexibilidade de mudança de padrão. A escola pode mudar o que ela quiser, né? Na hora que ela quiser. Ela pode comprar um creme de leite de alta qualidade, como pode comprar um creme de leite de baixa qualidade, né? Então, é ela que determina aí. E muitas vezes, né, a mão de obra também. Então, se, por exemplo, a empresa terceirizada sente necessidade de aumentar uma copeira, por exemplo, porque está apertado ou precisa ter um atendimento melhor, a escola vai ter que autorizar, sabe? A escola vai ter que falar, não, eu não pode gastar mais isso ou aquilo, não preciso, não quero mais um funcionário. Então, é um contrato bem complicado. A desvantagem, além de outras, né? Que a contratante, e essa é a maior desvantagem, ela se envolve em toda a administração do serviço de alimentação, além de movimentar mensalmente um número muito grande de notas fiscais, né? Então, essa é uma desvantagem do mandato. E o mandato derivado é um pouquinho diferente, ele funciona como um mandato puro, mas tem um outro intermediário para a compra de gêneros. Então, a nota fiscal, quer dizer, esse intermediário é que vai comprar os gêneros e a nota fiscal é emitida para essa empresa intermediária. Então, um pouquinho diferente aí, só para vocês entenderem. E o contrato de gestão, né? Ele vem sendo utilizado aí na esfera federal, né? Para a administração pública, é esse contrato aí de gestão de preço fixo, né? Gestão ao preço fixo, que é o que é mais utilizado. E dentro da administração pública, né? A gente tem aí a terceirização, ela é realizada, né? Por meio de uma licitação. Então, o que é uma licitação? É um procedimento administrativo formal
pelo qual a administração pública ela convoca, por meio estabelecido em ato próprio, né? Existe um ato convocatório, pode ser um edital ou convite, empresas aí interessadas na apresentação de propostas para oferecimento de bens ou serviços. Lembrando que na administração pública, a lei que rege as licitações é a 8666. Depois a gente vai falar um pouquinho da instrução normativa número 5. Então, a licitação, ela permite selecionar aí proposta mais vantajosa, né? Permite contratar ofertantes, né? Empresas ofertantes que reúnam as condições necessárias, né, para a satisfação do interesse público. Muito pensando, né, e avaliando alguns critérios, como a capacidade técnica e econômica da empresa ofertante, a qualidade do produto ou serviço oferecido, o valor do objeto. Então, existem critérios para serem avaliados, né, quando a gente tem as empresas ofertantes. E, no final, se formaliza aí um instrumento contratual. Então, na administração pública, né, a licitação é obrigatória, certo? A celebração de contratos com terceiros na administração pública deve ser precedida de licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Essa lei 8666, ela é bem extensa e ela rege aí, né, as licitações e contratos administrativos pertinentes relativos a compras, contratação de obras, serviços, inclusive publicidade, né? Dentro da esfera aí da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quando a gente fala que ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, tem uma diferença entre dispensa e inexigibilidade. A dispensa, ou seja, né, quando não há necessidade, é dispensada a licitação, por exemplo, um caso de emergência, né, que a gente tem ouvido muito falar nessa CPI aí, né, da Covid, né, que tem algumas... se você precisa, mas aí tem que ter uma justificativa de compra de emergência, né? Um caso de calamidade pública aí, como a gente está vendo. E a inexigibilidade é diferente. É quando, por exemplo, você convoca as empresas e você tem aí apenas uma empresa, né? Uma empresa que você tenha uma empresa que ofereça aquele serviço, só tem uma, né? Então, aí existe aí a inexigibilidade de licitação, ou seja, você não precisa nem fazer licitação, porque nesse caso específico, você só tem uma empresa a ofertar esses serviços. Ficou claro isso? Ficou, ficou. Mas isso acontece? Você já passou por isso, Marta, de Acontece, ter só uma acontece. empresa? Mas assim, não é porque só tem uma empresa, aí se eu recebo apenas uma proposta, a gente tem que cancelar aquela licitação, né? A inexigibilidade é quando só tem uma empresa que faça aquilo, Ah, entendeu? tá. No mercado todo só Isso, tem aquela determinada empresa. Não é que as exatamente. outras não ofertaram. Isso, Ah, tá bem. tá bom? Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre o processo licitatório, né? Como é que dá isso, o que que a gente tem que fazer enquanto nutricionista, né? Vamos lá. Bom, existe a fase interna, né? Quando a gente começa aí o processo licitatório, e depois a fase externa, né? Essa fase interna, né? Ela vai determinar as condições aí do ato convocatório antes de levar ao conhecimento público. Então, o procedimento ele tem início com o planejamento, prossegue até a assinatura do contrato ou a emissão de documento correspondente. Então, todo
os procedimentos eles começam aí no planejamento e vão terminar na assinatura do contrato. Bom, de acordo com a Lei 8666, né, primeiro, a gente tem que identificar a necessidade do bem ou serviço que vai ser objeto de licitação. Então, para a gente é bem claro, a gente precisa de um serviço, de contratar um serviço de fornecimento de refeições, né? Bom, aí a outra etapa seria a autuação do processo, ou seja, começar os autos, né? Começar o processo. Aí tem formulário disso, formulário daquilo, para abrir processo, uma opção de burocracia, né? Em terceiro lugar, a elaboração de um projeto básico ou termo de referência. E aí é que tem que ter muita atenção na elaboração desse termo de referência, né? Aí depois escolher a modalidade, o tipo de licitação, elaborar a cotação de preço, vou explicar depois lá na frente. Aí vai ter a autorização, né? Quem vai assinar, né, as despesas, da onde sairá, né, o pagamento. Aí na administração pública tem toda aí uma burocracia aí para ser instaurada, né? Então, ver aonde vai ser, aonde vai estar lotada aquela despesa, e aí, no final, análise jurídica pela Procuradoria da Administração. Então, só para vocês terem ideia, né? Eu já fiz lá no IPUB, por exemplo, né? Eu já fiz tudo isso aqui, o meu processo está na Procuradoria da Administração. Então, fizemos todas essas etapas aí, né? Então, a Procuradoria devolve toda a documentação se tiver alguma coisa a ser modificada, né? Se não tiver, segue em frente para abrir lá, para começar, né? O pregão, no caso, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Bom, a gente tem, segundo a 8666, né, algumas modalidades de licitação. Então, existe a concorrência, né? Então, aquelas empresas apresentam lá os requisitos mínimos para a qualificação, né, que são exigidos no edital, e a concorrência ela é destinada a contratos de grande valor. Dentro dessas modalidades existem valores, né? Então, a concorrência, né, ela acontece quando são contratos acima de 650 mil, por exemplo, anuais, né? Que quando a gente faz o edital, né, faz a cotação de preço, a gente faz por um ano. Então, a gente estima o valor do contrato anual. E os contratos de alimentação, em geral, são os contratos de maior valor. Só para vocês terem uma ideia, na UFRJ, a alimentação, os contratos de alimentação são o segundo maior gasto da UFRJ. Primeiro vem a segurança, depois a alimentação, né? Então, são contratos grandes, são contratos de grande valor. A tomada de preço para contratos de menor valor, acho que é de 80 mil a 650 mil, alguma coisa assim, né? Então, é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Você tem, na hora do processo, né? Você tem as datas, tudo certinho, né? Tem um edital que a empresa tem que seguir, né? As datas para apresentar os documentos, tudo certinho. Então, é uma papelada, né? Incrível. Então, só para vocês entenderem a diferença, concorrência é para contratos de grande valor, a tomada de preços para contratos menores, e o convite, para contratos bem pequenos, né? Então, é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, né? Aí você escolhe três convidados, né? E aí você vai fazer a escolha entre esses três convidados. O concurso, que é para a área cultural, e o leilão, em geral, para bens imóveis, né? O que a gente
no nosso caso aqui, que a gente vai trabalhar é com a concorrência, porque o pregão foi instituído, né, em 2002, quando iniciou a necessidade de fazer tudo pela internet, né? Então, o pregão, antigamente, não, tinha que, na concorrência, você tinha que apresentar um envelope, né? As empresas apresentavam os envelopes fechados, aí os envelopes eram abertos. Hoje a gente faz o pregão, que é tudo eletronicamente, né? É uma alternativa ao convite, à tomada de preço, à concorrência. Ele não é obrigatório, mas ele é prioritário, né? Então, e ele aplica-se a qualquer valor estimado de contratação. É o que a gente faz, em geral, é o pregão eletrônico, ok? Bom, a gente falou de modalidades e os tipos de licitação. E são os critérios, né, da licitação. Você pode escolher usar o critério de menor preço, que é o que a administração pública mais utiliza, né? A de melhor técnica, aí você tem aqui serviços de natureza intelectual, que envolvem cálculos matemáticos, né? Ou análises consultivas. Então, é um tipo de licitação bem específico, né, para esse serviço de natureza intelectual. Também tem o critério de técnica e preço, ou seja, você avalia a técnica e o preço, tira uma média ponderada, né? E a de maior lance ou oferta, que aí é utilizado para os casos de alienação de bens ou concessão de direito real e de uso. Só para vocês entenderem, né, os tipos de licitação na administração pública ganha sempre o de menor preço, né? Isso que é o problema, porque às vezes a gente pega empresas que só Jesus, né? Porque acabam entrando por conta do preço mais baixo. E às vezes, né, e muitas vezes acontece, na maioria das vezes acontece, empresas que elas colocam o preço lá embaixo para entrar e depois elas tentam, né, burlar aquele contrato, né? Esse é o maior perigo. Bom, e aí, além da 8666, né, que é essa que rege aí as licitações, a gente tem agora, desde 2017, a Instrução Normativa número 5, né, que ela vai determinar o passo a passo para a contratação de serviços, né? Então, em 2016, eu comecei a fazer um processo licitatório. Quando eu estava terminando, saiu aí a Instrução Normativa número 5, a gente teve que refazer tudo, porque tinha outras exigências. Então, essa Instrução Normativa, ela determina que sejam 3 fases a serem seguidas, né, na contratação de serviços. Primeiro, o planejamento da contratação, depois a seleção do fornecedor e a gestão do contrato. E como que é esse planejamento da contratação, né? Esse que é o nosso foco aqui, né? Primeiro, a gente tem que fazer um documento que ele se chama Relatório de Estudos Preliminares, né? Nesse relatório, vou mostrar para vocês aqui, a gente já tem que definir tudo que a gente vai fazer, né? Tudo que vai estar escrito no termo de referência, né? Então, eu tenho que colocar por que é necessária a contratação, né? Desse serviço especializado, isso é fácil, né? A gente justificar uma coisa que já tem, que é preciso, que não pode parar, né? No caso, um serviço não pode interromper um serviço de alimentação. Eu tenho que fazer uma referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver, ou seja, eu tenho que pegar alguma documentação que fale sobre a necessidade de uma boa alimentação para os meus pacientes, por exemplo, lá no IPUB. Então, eu tenho que referenciar, falar, olha, é importante porque, né, o documento tal fala
da Política Nacional de Alimentação, barará, barará, né? Depois, eu vou falar sobre os requisitos da contratação. Então, cada item desse, eu tenho que escrever. O que eu preciso para essa... O que eu preciso contratar, né? Então, eu preciso de uma empresa de alimentação que forneça 6 refeições diárias, aí eu explico quais são as refeições, né? Eu vou estimar as quantidades, eu vou fazer um levantamento de mercado e vou justificar a escolha do tipo de solução a contratar. A solução seria terceirização de fornecimento de refeições. Então, eu tenho que fazer uma justificativa porque eu escolhi a terceirização. Depois, eu tenho que fazer uma estimativa de preços, e aí eu tenho que, no caso, ou eu posso fazer a cotação de 3 empresas, né, de alimentação. Em geral, elas não respondem quando você pede cotação de preço, você manda o seu termo de referência, ela não responde, porque ela sabe que ela vai ter um trabalho para fazer lá a cotação de preço, e nem sempre ela vai participar de um certame, né? Mas, no meu caso, por exemplo, eu fiz fiz uma planilha de custos, né, de todas as refeições. Então, eu cotei todas as minhas refeições de um mês, né, as 6 refeições para um mês. Então, eu preciso apresentar um valor estimado já nesses estudos preliminares. Depois, eu vou descrever a solução, né, como é que vai ser o fornecimento. Vou falar se eu preciso de alguma coisa para esse serviço. Vamos supor, se eu vou precisar de equipamentos, se eu vou precisar de um outro serviço a não ser aquele. Por exemplo, eu tenho festa junina lá, então em junho eu tenho que alugar barracas de festa junina. Então, eu vou falar aqui que, independente, para que eu consiga trabalhar com esse serviço, eu vou precisar também fazer uma terceirização disso ou daquilo, né? Então, eu não sei se eu botei aqui, cada item desse que eu falei para vocês, eu tenho que explicar, né? Então, aqui, a necessidade de contratação. Então, o IPUB tem por finalidade, eu vou descrever aqui o que é, né? Como é que funciona o IPUB e o que ele tem para justificar a terceirização, né? Então, atualmente, o IPUB possui 191 leitos psiquiátricos, divididos em 101 leitos para internação, 90 leitos cadastrados na modalidade, enfim, né? Eu descrevo tudo que tem, né, nesse local, né? E aí eu vou descrevendo lá. Então, a necessidade de contratação, aqui, ó, necessidade de contratação. Depois eu falo sobre. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar o estudo como um todo. Aí eu vou falar sobre. Se eu tivesse em outro serviço, eu ia falar sobre a Política Nacional de Alimentação, ia falar sobre a segurança alimentar e nutricional, né? Vou referenciar a legislação, né, que justifica eu contratar um serviço de alimentação. E assim vai, né? Então, eu vou descrevendo. É difícil? Não, não é difícil, né? A gente vai tendo um modelo de um, tendo um modelo de outro, e a gente consegue descrever. Depois, eu voltei aqui porque, além do estudo preliminar, eu tenho que fazer um gerenciamento de risco para a contratação. O que é isso? Eu tenho que identificar quais são os riscos que possam comprometer a efetividade dessa contratação. Tem que avaliar esses riscos, tem que saber como que eu vou tratar esses riscos, né? Quais são as ações de contingência e quais são os responsáveis. Então, para quem já teve aula, ou vocês já tiveram, né, saúde e segurança no trabalho, sabe o que é um mapa de risco, né? Gerenciamento de risco. Então, isso vai se consolidar
num mapa de risco. E o que é um mapa de risco? É você identificar o risco. Olha só, eu coloquei esse exemplo, mas depois eu posso mostrar para vocês o gerenciamento de risco inteiro, né? Então, o risco 1 pode ter um fracasso no processo licitatório? Pode. Pode ter, pode não aparecer ninguém, não é? Então, qual é a probabilidade disso acontecer? É uma probabilidade baixa. Qual é o impacto disso? É baixo, porque eu posso abrir um outro processo, né? Então, qual é a ação preventiva? Elaboração do termo de referência e do edital de divulgação do certame licitatório, com estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado. Então, essa é uma ação preventiva, né? Eu vou elaborar um termo de referência bem elaborado, né? Dentro da legislação, né? E vou realizar uma estimativa de preço que seja condizente com o mercado. Vou citar um exemplo para vocês. Eu fiz toda a estimativa de preço antes da pandemia. Estava tudo pronto em fevereiro de 2020. Aconteceu a pandemia, né? Em março. Então, tudo ficou parado na UFRJ em termos de licitação. Quando foi retomado no início de 2021, o preço já estava outro, né? Os preços já estavam totalmente diferentes. Para certos produtos já havia um aumento mais ou menos de 80%, né? Então, houve uma grande diferença. Se a gente abrisse o processo com os valores que eu tinha estimado, poderia acontecer isso, um fracasso no processo licitatório, porque o preço estava muito baixo, né? Então, isso é um risco. Para isso não acontecer, tive que fazer de novo toda a precificação. E aí eu não fiz por item, não, eu fiz por. Peguei 3 preços, né? Empresas que me enviaram o orçamento, tirei uma média e coloquei lá no meu estudo preliminar qual era a minha previsão de custo, né? Que eu tenho que colocar lá. Então, só para vocês terem uma ideia aí desse trabalho todo que a gente tem que fazer, só para vocês saberem, né? Eu entrei na UFRJ em 2016, de lá para cá eu só faço isso, só faço termos de referência, só faço estudo preliminar, gerenciamento de risco, né? Porque foi uma coisa atrás da outra, eu tive que refazer, fiz dos restaurantes universitários, depois peguei do IPUB, tendo que refazer, então sempre trabalhando nisso, né? Bom, aí, né, deixa eu voltar aqui, a gente faz o estudo preliminar, faz o mapa de risco e o termo de referência. O termo de referência é o que a gente precisa tomar muita atenção, porque tem que estar tudo escrito, esclarecido, porque a empresa que ganhar, ela tem que seguir o que está escrito no termo de referência, né? Esse projeto básico aí. Então, a gente precisa ter, no mínimo, né, de acordo com a instrução normativa, tem que ter qual é o objeto, né, do contrato, aí no caso, o fornecimento de refeições, a fundamentação da contratação, por que eu estou contratando, a descrição de tudo que é do serviço, né, quais são os requisitos dessa contratação, um modelo, né, no caso, modelo de cardápio, modelo de frequências, de critérios, né, de porções, eu tenho que ter tudo escrito ali, né, dentro desse termo de referência. Então, a gente tem que prestar muita atenção e tem que ter muito critério na hora da gente escrever um termo de referência. Claro que, por exemplo, critérios de medição e pagamento, forma de seleção do fornecedor, esses itens aqui, cada instituição tem já um modelo, né? O que é importante para a gente são as especificações do serviço, né? Então, além de tudo o que a instituição, como que é a forma de pagamento, como é que vai se medir,
o desempenho da contratada, né? Como é que eu vou selecionar o fornecedor, adequação orçamentária. Isso tudo aqui, a instituição já tem um modelo. O que pega, normalmente, são as especificidades do serviço, né? Isso é importante que a gente descreva tudo, né? O que a gente precisa descrever, nos mínimos detalhes, né? Então, aqui, primeira caracterização do serviço, né? Eu vou falar onde que vai ser o local de prestação do serviço, qual vai ser a estimativa do número de refeições, eu tenho que estimar o número de refeições, nunca para menos, sempre pouco mais, né? Porque quando a gente contrata, a gente tem um contrato aí 3 anos, né? Então, se a gente fizer uma estimativa errada, a gente vai amargar durante todos esses anos. Eu digo assim, a gente tem que prever, e para prever, a gente tem que ter conhecimento daquele local, por exemplo, no hospital, tem que saber todos os projetos, tem é, um, uma estimativa de crescimento no número de pacientes, no meu caso, né? Então, para cada projeto que tem lá dentro do IPUB, eu tive que mandar um documento solicitando projeção de aumento de crescimento para que eu não fizesse uma estimativa errada, né, do número de refeições. Eu tenho que estabelecer os horários das refeições, os turnos, o sistema de distribuição, como vai ser distribuído, a qualidade dos materiais, no caso, todos os gêneros que vão entrar, gêneros e outros materiais. Aqui eu coloquei o exemplo, né, de como que eu coloquei ali, ó, todas as refeições, as quantidades, o período e os horários. Tem que estar tudo bem descrito aqui no termo de referência, a modalidade e distribuição de refeições, tudo explicado. Então, para os pacientes em regime de internação e hospital-dia, as refeições preparadas deverão ser distribuídas no modo empratado nos refeitórios masculino e feminino. Então, nesse caso aqui, né, os pacientes recebem os pratos prontos, né? Por isso que já eu coloquei no modo empratado. Para os pacientes que ficam contidos, eu estou falando no hospital psiquiátrico, então muitas vezes tem pacientes contidos lá na enfermaria, né? E para aqueles que, por conta de procedimentos, consultas ou exames, não se apresentem nos refeitórios, as refeições deverão ser transportadas em recipientes próprios, conforme solicitação das enfermarias e nos horários estabelecidos. Então, eu pensei, aqueles que estão contidos, eu não quero mais que vá quentinha de isopor, eu quero que vá em recipiente próprio, né? Aquele de hospital. Aí eu já especifiquei aquele utensílio. Então, isso tudo aqui fui eu que escrevi. Para os pacientes dos programas especiais, as refeições deverão ser transportadas em cubas ou recipientes térmicos, em carrinhos próprios e servidos nas copas específicas. Nós temos lá no IPUB o CDA, que é o Centro de Demência, são os velhinhos que têm muitas comorbidades e debilidades. Então, a gente tem uma copa lá, as refeições vão para lá e são distribuídas para eles pelos residentes multiprofissionais e pelas copeiras, né? Então, eu já previ isso. Para os residentes e colaboradores devidamente autorizados pela Direção-Geral do IPUB, as refeições deverão ser distribuídas sob a modalidade de cafeteria mista, na qual a entrada e acompanhamentos, arroz branco integral e feijão, com porcionamento livre, e as demais preparações porcionadas por profissionais da empresa contratada devidamente capacitados. Então, vejam como a gente tem que pensar em todos os detalhes na hora de descrever, né, o serviço. Uma coisa muito importante, né, o dimensionamento da mão de obra. A gente coloca no termo de referência já uma ideia de mão de obra, porque senão, o que acontece? Às vezes a instituição não aceita isso, às vezes a procuradoria não aceita isso, mas em todos os meus termos de referência, eu sempre coloco, né, o número de funcionários.
Como é que eu calculo isso? Já que é um hospital, né, no meu caso, eu utilizei aqui o cálculo em relação ao número de leitos, segundo o Mesomo, 2015. Mas eu poderia usar o índice de pessoal fixo, que vocês também já viram. E aí eu ia calcular o índice de pessoal fixo, né, o índice de pessoal total, né, e depois ia distribuir as funções, os cargos ali. Então, no meu caso, eu fiz esse cálculo e bateu exatamente que você coloca um funcionário para cada 8 leitos, né? Bateu exatamente com o que eu tinha lá, né? De funcionamento, está funcionando. Então, pô, perfeito. Eu não preciso de mais pessoas do que eu já tenho aqui. Esse serviço para mim, está ótimo, está atendendo todo mundo, né? Então, eu fiz esse cálculo, né? Então, eu coloco aqui a referência também. Aí, eu coloquei aqui, fiz também usei a referência Mesomo também, que ela distribui, ela tem percentual para as áreas do serviço de nutrição dietética. Então, eu utilizei esse cálculo também, né, distribuindo as funções de acordo com a minha necessidade. Claro que, olhem só, eu coloquei adaptado, porque não bateu certinho, então eu fiz umas adequações, mas eu usei o cálculo ali da Mesomo dos percentuais lá, que ela utiliza, a distribuição percentual dos funcionários lá, quando ela fala de serviço de nutrição hospitalar. Também coloquei aqui os horários, né? Eu não tenho nutricionista plantonista agora, mas eu estou exigindo no nosso processo agora que tenha nutricionista, 2 nutricionistas plantonistas, porque eu não concebo um hospital que trabalha, né, direto, não ter nutricionista no final de semana, né? Os funcionários ficam sozinhos lá e tem vários problemas, principalmente, né, que são pacientes psiquiátricos, né? Então, vocês sabem, né? Quando o gato não está, o rato dança, né? Sempre assim, né? Então, eu exigi aqui, então, eu já coloquei, né? Os horários, do jeito que eu quero que trabalhe, né? E coloquei aqui uma coisa importante, é, o regime de escala no serviço de nutrição dietética deverá atender integralmente às atividades de produção e distribuição de refeições, objeto deste termo de referência, inclusive nos períodos de recesso, greves, finais de semana e feriados. Por quê? A gente tinha um sério problema lá no RU da UFRJ, porque tinha os plantonistas, mas quando tinha feriados, os plantonistas também não queriam trabalhar, sabe? Aí não existe isso, né? E aí, nossa, eu tinha vários problemas com relação a isso. A nutricionista também, que era a gerente lá, falava: não, mas não tem tanta gente, eles podem ficar em casa. Não, não existe isso. Plantonista é plantonista, né? Seja feriado ou não seja feriado. Então, coloquei aqui para não ter esse tipo de problema. Uma outra coisa que é importante, para o cálculo do número de nutricionistas, deverão ser utilizados os parâmetros estabelecidos na resolução CFN 600, né? Que, se não tiver escrito, isso é uma referência, né? E a empresa que lá nós temos a obrigatoriedade de ter um serviço de alimentação, é a obrigatoriedade de ter nutricionista. E tem que ter o número de nutricionistas de acordo com as orientações da Resolução 600. A Resolução 600, ela é orientativa, né? Mas a gente utiliza aí para conseguir ter mais nutricionistas aí no quadro, né? Porque a gente sabe que várias empresas aí têm uma redução no número de funcionários, principalmente de nutricionistas, né? Bom, Marta, dá licença, sim, só uma dúvida. fale. Você já teve problema alguma vez, em relação à determinação do quantitativo de funcionários? Por mais que você justifique com os cálculos de mesomo e tal, nutricionista não é mais tranquilo porque obedece às regras do CFM. Mas, assim, onde eu trabalho, é, eles falam para a gente, tanto o pessoal do setor que faz licitação, quanto também o pessoal da procuradoria,
diz que a gente não pode especificar o número de funcionários exatos. A gente dá uma sugestão, que na Uhum. verdade a frase que a gente tem que usar é ter número de funcionários suficiente para desenvolver o serviço, enfim, de qualidade, alguma coisa assim, Uhum. que a gente não pode exigir essa quantidade. E isso acaba Uhum. sempre assim sendo um problema, né? Aham, com certeza. Já tive problema assim, né? Lá quando eu estava lá no restaurante universitário, a gente teve que mudar o termo de referência. Agora, no IPUB, por enquanto, não veio nenhuma solicitação, tá? E, por enquanto, não veio nenhuma, não. Acredito que não tenha. Mas aí vai Uhum. depender, sabe? Muito de quem pega, né? Do procurador que pega isso, infelizmente. Uhum. Mas a gente joga, né? A gente deixa, O porque ideal é sempre colocar mesmo, né? Aí se tem, colar, assim, se der certo, perfeito. sim, com certeza. Porque como a É, gente já se deu mal das outras vezes, agora sim a equipe fica assim, ai, nem vamos colocar a quantidade, porque não, já sabe que não vai coloca assim, passar. a gente está agora, como o nosso processo demorou, tem uma confusão lá, né? Demorou esse negócio da pandemia, o pessoal de compras lá deu uma bobeira, deixou passar o prazo, enfim. Então, nosso processo está lá na Procuradoria, mas a gente está com uma adesão na maternidade escola, agora, né? Agora, Uhum. pegamos agora em março. Não, março. Tem lá determinado o número de funcionários. Sim. Passou? Ah, que ótimo. Não, é bom É, ter experiência também, porque aí já até passa para as colegas é. e vamos tentar. Ah, com certeza. Tem que tentar, porque senão a gente tem problema depois, né? Muito problema, porque assim, um copeiro tem que servir às vezes 3 refeições. Como É, isso? Quantos é, braços tem? é. É demais, né? Mas tá joia, obrigada. Não. Bom, aí o planejamento dietético, né? Que a gente tem que ter uma atenção, né? Em tudo. Gente, eu acho que o principal, né? É a gente ter atenção todo a parte de especificação de serviço, porque uma falhazinha, uma coisa que a gente esqueça aqui é motivo para a gente ter algum problema na hora da execução aí do contrato, né? Então, especificar muito bem a composição da refeição, né? É, aquilo que é bem específico. Aqui, por exemplo, olha, tem o peso de frutas, que a gente tem muita fruta no cardápio, tem na colação, tem no café da manhã, tem no almoço, tem no jantar, às vezes tem na ceia. Então, a gente especificou aqui, né, o peso, porque senão, por exemplo, na sobremesa vai aquele potinho de coisinha que tem fruta só aqui, né? Então, é, agora eu estou sem estagiária, mas por causa da pandemia, mas eu coloco as minhas estagiárias tudo para fazer essas verificações aí de pesar, né, prato proteico, pesar a fruta, verificar a quantidade de leite, de suco, enfim, porque senão é, é bem complicado. Então a gente tem que especificar tudo direitinho, né? As porções, quantas vezes deverá ser servido. Aqui a frequência, por exemplo, da guarnição, e aí tem frequência de entrada, de prato proteico, de guarnição, de sobremesa, tudo especificado, né? É, a operacionalização do serviço. O que a contratada deve fazer desde a aquisição dos gêneros alimentícios? Então, aqui no caso, eu tenho gêneros alimentícios que vão para as residências, tanto a médica como a terapêutica, que não é dentro do IPUB, né? Então, tem que ter todo cuidado no acondicionamento desses gêneros, no transporte que vai para a terapêutica, a residência terapêutica que é na Tijuca. Então, a gente tem que pensar em tudo, né? Sobre a recepção e armazenamento de gêneros alimentícios, o padrão de identidade e qualidade, como é que tem que ser o. Pena que a gente não pode especificar a marca, né? Mas pelo menos o padrão de identidade e qualidade.
de todos os gêneros alimentícios, né? Aqui eu coloquei só do arroz e feijão, mas eu tenho de todos os gêneros, de todos os descartáveis. Então, e fiz questão de especificar muito bem os produtos lácteos, que isso é uma coisa que eles, o iogurte, o creme de leite, se for o caso, o queijo, o requeijão, se deixar, vem aquilo cheio de fermento, de farinha, né? Então, é importante que a gente faça toda a especificação dos gêneros que vão entrar, porque daí você pode cobrar, né? Da contratada, porque se deixar, vem produtos aí de péssima qualidade, né? Então, falar o que que eu desejo no pré-preparo, no preparo, no acondicionamento das refeições, se forem, no caso, transportadas, a gente tem ali transportada para o Instituto de Neurologia, do porcionamento, da distribuição das refeições, se tem utensílios específicos necessários e quantos são necessários. É, Às vezes não tem utensílio para serviço, às vezes não tem prato suficiente. Né? Então, isso tudo tem que determinar no termo de referência que ele tem que ter utensílio para todos os usuários, né? Para todos os comensais, porque senão fica lá a fila esperando o prato, principalmente porque a reposição é da contratada, né? Então fica, não querem comprar, deixa para comprar na última hora, talher, prato, utensílio de serviço. Então, isso tudo tem que estar descrito, a gente não pode esquecer de nada. É, o controle bacteriológico, especificar aí as análises microbiológicas, quantas amostras, se é todos os alimentos, se não são todos, determinar a quantidade, porque tem cardápios que são muito grandes, muito extensos, são muitas variedades, e aí você colocar que ele tem que tirar a amostra, como, por exemplo, um self-service aí com várias opções. Se você tirar a amostra todo dia de tudo, você vai ter que ter um freezer só para isso, né? Então, às vezes, dependendo do cardápio, você determina quais os alimentos que devem ser recolhidos. E falar sobre higienização, como deve ser feita a higienização de todos os locais. No meu caso, por exemplo, fiz questão de colocar que a terceirizada tinha que limpar a parte externa do serviço, porque senão eles falam, isso aqui não é meu, daqui para cá é meu, daqui para cá não é meu. Aí a entrada do restaurante fica suja, porque a empresa de limpeza fala que ali não é a área dela, e o restaurante fala que ali não é a área dele. Então, fica uma parte neutra ali, né? Então, a minha sala, por exemplo, então eu coloquei, né, no meu termo de referência que a contratada é responsável pela limpeza interna do serviço, com todas as salas adjacentes e com toda a área externa. As boas práticas ambientais, os cuidados com a água, né, os cuidados com resíduos, isso é importante a gente colocar, né, a responsabilidade compartilhada da contratada com relação, porque quando normalmente, né, os serviços, assim, a terceirização, no caso da UFRJ, o gás é da UFRJ, a água é da UFRJ e a luz, a energia elétrica é da UFRJ, né? Então, funcionário deixa a torneira aberta, né? Deixa a luz ligada, ar-condicionado ligado, sem estar usando. Então, é bom que isso seja estabelecido aí nas boas práticas ambientais. E como vai ser feita a fiscalização, né, do serviço, né? Como é que vai ser executada aí essa fiscalização. E depois do planejamento da contratação, né, a seleção do fornecedor, né, aí a fase de seleção do fornecedor ela vai se iniciar com o encaminhamento do termo de referência ao setor de licitações e vai se encerrar na publicação do resultado, né? E após a adjudicação, ou seja, a passagem do serviço para a empresa e a homologação. E por último, né, na instrução normativa, a última etapa, que é a gestão e fiscalização da execução dos contratos.
Às vezes tem fiscais, né, na administração pública que nem são da área, né? Isso é muito ruim, porque não a fiscalização não é feita de forma adequada, né? Eu mesma, quando cheguei lá na UFRJ, no IPUB principalmente, não tinha fiscal ali desse contrato. A empresa fazia tudo que ela queria, né? Então, para os pacientes, tinha salsicha, tinha linguiça, tinha macarrão todo dia, né? Então, tinha gelatina todo dia, que ótimo, aquela gelatina toda colorida todo dia, né? Então, vejo a importância, né, de se ter um profissional da área fazendo a fiscalização aí, principalmente no contrato de alimentação, né?